Bem-vindos a mais um vídeo do canal ABC de Matemática. Eu sou o professor David e agora vamos fazer resolução de raciocínio lógico da turma do sexto ano, do livro que eu já mostrei para vocês, que é esse livro aqui. Estamos fazendo aí as resoluções dos exercícios desse livro. E se você é do sétimo, oitavo, nono, até ensino médio, também serve para você esse vídeo, porque são assuntos de raciocínio lógico, então pode cair as questões, mesmo sendo do sexto ano, pode cair para qualquer nível de escolaridade. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, primeira questão. Na rua em que Marina mora, os números das casas variam de 6 a 281. Sabendo que ela mora no lado ímpar, calcule quantas casas esse lado tem contando com a casa dela. Então vamos fazer essa pesquisa juntos aí para saber quantos números ímpares tem na casa do lado da casa de Marina, tá bom? Então primeiro a gente tem que calcular o número de casas do lado ímpar da rua. Podemos determinar a diferença entre o maior e o menor número de casas e depois dividi-lo por 2, já que os números ímpares estão separados por uma unidade. É só raciocinar comigo, né? Eu tenho um número par, aí depois o próximo é ímpar. Aí depois, de novo, eu tenho par, aí novamente o ímpar. Então é separado somente por uma unidade. Sabendo disso, vamos fazer o seguinte: o número da casa mais alta é 281. A última casa com número ímpar, termina com número ímpar, tá bom? E a primeira casa desta rua, da Rua de Marina, começa com o número 6. É o número mais baixo. Aí a gente vai começar a fazer uma montagem aí de uma fórmulazinha para a gente poder calcular o número de casas que tem do 6 até 281. Deu para entender? Só que essa fórmula eu vou acrescentar mais um, tá? Tá aqui, ó. Para encontrar o número total de casas, subtraímos o número mais baixo do número mais alto e adicionamos 1. Aí você pode estar pensando aí, mas não é simples eu pegar o número 281 menos 6 e vai dar um número total aí que é 275? Não, vai dar errado. Vai faltar mais um. Eu já fiz esse teste com números mais baixos, né? Eu peguei, digamos, você pode até fazer em casa. Eu peguei o número 2, que é um número par, e fiz uma contagem até o número 13, que é o último número que eu coloquei nesse meu experimento aí. E coloquei o número proposital, o número ímpar, né? Então, entre o número 2 ao número 13, eu fui fazer a contagem, deu aí 12 números. Só que foi fazer a contagem aí, subtraindo 13 menos 2, aí deu 11. E fui contar um por um, do 2 até o 13, na verdade daria 12 números no todo, né? No seu total aí daria 12 números. Então aí eu fui fazer o experimento com outro número também, peguei aí o número 3 até, digamos, eu comecei com ímpar agora, né? Peguei o 3 até o número 8 e deu a mesma coisa, a mesma situação. Depois eu fui fazendo outros experimentos, sempre você vai ter que somar mais um. Se você conferir fazendo somente a subtração do maior número com o menor, vai sempre faltar uma unidade. Aí, nesse caso, você tem que somar com mais um, tá bom? A fórmula é essa, tá? Se você quiser, você pode fazer esse experimento na sua casa, vai dar do jeito como eu falei. Então tá aqui, ó. 281 menos 6 vai dar 275, mas vai faltar mais um para ter a resposta exata. Aí você soma com mais um, vai dar 276. Aí agora você vai dividir por 2. Por que por 2? Porque nós temos os números pares e os números ímpares. Então, a quantidade vai ser dividida por 2. Aí, porém, como queremos contar apenas as casas do lado ímpar, precisamos dividir esse número por 2. Aí você divide por 2, que vai dar 138. Então, tem nossa resposta, são 138 casas do lado ímpar da rua, incluindo a casa de Marina. Tá bom? Então, essa questão aqui não é uma questão tão simples, porque não é só calcular a questão, mas temos que usar o raciocínio lógico também. Todas as questões são de raciocínio lógico. Próxima questão. Vamos lá.
O segundo volume de uma enciclopédia deveria ter páginas numeradas de 301 até 605. Porém, por um erro na impressora, só foram impressas as páginas pares. Quantas páginas faltam ser impressas? Quando ele pergunta quantas páginas faltam ser impressas, são as páginas ímpares, né? As ímpares. Então vamos lá. Primeiro, para determinar o número de páginas que faltam devido ao erro de impressão, precisamos calcular o número total de páginas que deveriam ter sido impressas e depois subtrair o número de páginas que foram realmente impressas. Primeiro, bora raciocinar aqui a lógica. Toda vez que nós temos um número par, o próximo número será o ímpar, né? Sendo que, se for um número consecutivo e for um número também logo após, ou seja, o seu sucessor, a gente vai somar sempre mais um. Por exemplo, aqui, quem é o sucessor do número 2? É o 3. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 2 e somar com mais um, que vai dar o 3. Quem é o sucessor do 3? Eu vou pegar o 3 e somar com mais um, que vai dar 4. Nesse caso, eu só quero os números ímpares. Então, vamos dizer que os pares eu vou chamar de x, como está aqui, ó, segundo o volume da enciclopédia, deveria ter páginas numeradas de 301 até 605. Nesse caso, eu vou dizer aqui no problema que o número par será x e o número ímpar é x mais 1. Por exemplo, se o meu 2 for x, né, para eu ter o 3, eu tenho que pegar o x mais 1. É a mesma coisa que eu estivesse pegando 2 e somando com mais 1, que vai dar 3. Mas para eu não ficar pegando todos os números, né, pares e somando com mais 1 para dar o ímpar, eu vou fazer um genérico aqui. Digamos, vou fazer uma representação, que é o x mais 1, que será o meu número ímpar. Deu para entender a lógica aí, o raciocínio? O par será o número x e o ímpar será o x mais 1. Tá bom? Bora ver isso na prática. Vamos lá. Para encontrar o número total de páginas que deveriam ter sido impressas, podemos calcular o número de inteiros ímpares entre 301 e 605. Inclusive, né? Como a diferença entre inteiros ímpares consecutivos é 2, podemos usar a fórmula. Olha só, é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Mas primeiro, antes de usar a fórmula em si, a gente vai ter que fazer o cálculo do número total de páginas. Número total de páginas, última página, que é o número maior, menos a primeira página, que é o número menor, né? E dividir por 2 e somar com mais um. Olha só como esse problema é parecido com o primeiro problema lá que nós resolvemos, né? A diferença é que nós pegamos o número maior, subtraímos com o número menor, né? E o resultado a gente somou com mais um. Nesse caso aqui, eu estou pegando o número maior, que é a última página, subtraindo com o número menor e dividindo por 2, né? E depois disso é que eu vou somar com mais um, tá bom? Na primeira questão, eu subtraía e somava com mais um, e depois eu dividia por 2. Esse aqui não, tenho que dividir logo por 2 e depois somar com mais um. Então, olha só como é que fica. Aplicando esta fórmula, obtemos 605, que é o número maior, né? Menos 301. Aí você vai ter um total de 304 páginas que deveriam ser impressas, certo? Agora, olha só, vou pegar esse número total aí, né? Dividir por 2 e somar com mais um. Olha só como é que vai dar. 304, que é o número total que nós descobrimos, subtraindo o maior número com o menor, dividindo por 2 depois, né? Vamos dividir por 2 e vamos somar com mais um. Aqui, ó. Peguei aqui o total de páginas, deu 304 páginas. Dividi aqui por 2, deu 152. E agora eu vou somar com mais um, que vai dar o meu 153. Esses 153 são as páginas que faltam ser impressas, as páginas ímpares. Essa é a nossa resposta. Esse aqui é o final da questão. Deu para entender como é que faz aí? É parecida com a primeira questão. A diferença
é que eu somei com mais um no final, tá bom? Então, fica atento aí ao padrão de uma questão para outra, tendo algumas diferenças em detalhes, certo? Depende da questão para a gente poder fazer essa diferença de detalhes. Próxima questão. Quantos algarismos são necessários para numerar 785 páginas de um livro? Olha só, gente, antes de continuar essa questão aqui, eu quero fazer dar uma explicação da diferença de número para algarismo, tá bom? Números são todos os números que a gente pode contar formados por algarismos. Os algarismos também são números que nós temos um limite de 0 a 9 algarismos. O nosso sistema decimal, ele tem somente são 10 algarismos no total, né? Eu digo 9 porque nós conferimos até chegar no 9, do 0 ao 9, mas o total de algarismos são 10. Se você for conferir, eu vou ver se dá para fazer um risco aqui. Se você for conferir, ó, temos aqui o 0, temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e acabou. Por que eu não vou incluir o 10? Esse meu 9 está muito feio, né? Mas vai ficar assim mesmo. Por que eu não posso incluir o 10? Porque o 10 já não é um algarismo. Ele é formado por dois algarismos, que é o 1 e o 0, que forma o número 10. Agora, se você for conferir aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 algarismos. Do 0 até o 9, se você for conferir aqui, são 10 algarismos. Números são o que surge formado por esses 10 algarismos aí do nosso sistema decimal. Por exemplo aqui, o número 235. Para formar o número 235, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui 235. Para formar esse número, eu tenho que ter 3 algarismos, que é o 2, o 3 e o 5, tá? Deu para entender a diferença de número para algarismo? Agora bora para a questão. Quantos algarismos são necessários para numerar 785 páginas de um livro? Olha só. Para determinar o número de dígitos necessários para numerar 785 páginas em um livro, precisamos considerar o intervalo de números de página. Normalmente, os números da página começam em 1 e aumentam sequencialmente. Vamos analisar o padrão. Olha só, sempre tem que ter o padrão aqui. Vamos lá. Então, primeiro, solução. De 1 a 9, se você pegar uma página que começa com 1 e termina com 9, vamos ter o quê? 9 algarismos. Por quê? Uma página começa com 1, aí a segunda página, 2, terceira página, 3. Só que esse 1, 2 e 3 é formado somente por um algarismo. O algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, tá bom? Até chegar no 9. Então, o total de algarismos são 9 algarismos. Agora, do 10 até o 99, nós temos dois algarismos. É aquilo que eu expliquei, né? O 10 é formado por dois algarismos, o 11 é formado por dois algarismos, o 12 é formado por dois algarismos, que é o 1 e o 2, até chegar no 99. Tá aqui, ó. Então, para você saber quantos algarismos é da página número 10 até a página número 99, você tem que fazer esse pequeno cálculo aqui, tá? Olha só, vai pegar o 99, que é o número total, o último número, né, que forma aí, é formado por dois algarismos, e subtrair com 10. E depois você vai somar com mais um. Olha o nosso mais um aí aparecendo novamente, né, para você ter o número correto. Depois você multiplica por 2, tá? Por que isso, gente? Porque eu estou explicando de uma forma, depois na terceira questão, ou na quarta, né, que essa aqui na verdade é a terceira, na quarta questão a gente já vai começar a trabalhar um outro jeito de resolver usando esse raciocínio aqui. De 1 a 9 algarismos, né? De 10 a 99, que são formados dois algarismos,
entendeu? Então vai ter um outro padrão aí que eu vou ensinar para vocês e talvez seja até mais simples. Mas bora aprender esse primeiro. De 10 a 99, você vai fazer essa fórmula, pegar 99, subtrair por 10 e o resultado somar com mais 1. E depois multiplicar com 2. Então, você vai ter aí 180 algarismos no total, tá bom? Por quê? Porque essa fórmula você vai fazer para descobrir o padrão dos números de cada página que contém 2 algarismos. Então tem que fazer essa fórmula, usar essa fórmula. Agora, de 100 a 785, agora sim eu estou usando o 100 até o último limite de páginas que apresentaram para a gente aqui, que é 785 páginas, né? Então, de 100 até 785, você também vai fazer essa fórmula. Vai pegar 785, subtrair por 100 e depois somar o resultado com mais 1 e também multiplicar por 3. Ora, por que por 3? Porque agora são 3 algarismos por página. A partir da página 100, aí vai ser 3 algarismos, né? Vai ter 101, 102, né? O 100 é formado por 1, 0, 0. O 101 é formado por 1, 0, 1. E assim vai. Então você vai fazer essa subtração e depois somar com 1 e multiplicar por 3. Tá? Aí você vai ter um total de 2.058 algarismos. Agora, para a gente ter a nossa resposta, vamos pegar aqui, a quantidade de algarismos formado do 1 ao 9, que nós temos aqui 9 algarismos no total. Você vai pegar essa quantidade, somar com esta quantidade também e com esta outra quantidade, igual como está aí embaixo. Somando, você vai ter um total de 2.247 algarismos, certo? Gente, olha só. Eu sei que tem aí alunos que está muito apressado em pegar a resposta. Eu quero que você analise direitinho, seja também curioso para saber como é que se deu a resposta. Não tenha pressa, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Quarta questão. Júlia utilizou 360 algarismos para numerar as páginas do seu fichário. Quantas páginas tem esse fichário? Vamos usar também o mesmo raciocínio, só que agora eu vou te mostrar uma forma mais simples de resolver essa questão. O raciocínio vai ser o mesmo da terceira questão, mas eu vou colocar um padrão também que você já conhece. Olha só, para responder essa pergunta, podemos fazer uma pequena análise. Se as páginas começam com o número 1, isso significa que as primeiras 9 páginas têm apenas um dígito. É o padrão da terceira questão, da questão anterior. Nós acabamos de resolver. Aqui, isso significa que, deixa eu só tirar aqui essa mensagem, que é da minha caneta, né? Está com a carga baixa. Vamos lá. Isso significa que as primeiras 9 páginas têm apenas um dígito. A partir daí, as páginas de 10 a 99 têm 2 dígitos. E a partir da página 100, as páginas têm 3 dígitos. Assim, podemos fazer o seguinte cálculo. Vamos lá. Olha lá o nosso cálculo. Solução. As primeiras 9 páginas, de 1 a 9, nós temos 9 dígitos. Eu estou agora colocando multiplicação aí, presta bem atenção. 1 vezes 9, 9 dígitos. Aí depois, as páginas de 10 a 99, utiliza-se, como a gente vai usar 2 dígitos, vamos multiplicar por 90. Agora não estou mais fazendo a subtração, estou fazendo a mesma, resolvendo, usando o mesmo padrão, só que eu alterei a fórmula, eu coloquei a fórmula mais simples agora. Não vou pegar aqui 99 menos 10, somar com mais 1 e depois multiplicar por 2. Não, eu estou fazendo direto, certo? Então, olha só. 2 vezes 90, 180 dígitos. Aí agora eu vou pegar a página 100 em diante, que utiliza 3, né? E vou multiplicar por n. Esse padrão aqui, eu não vou poder fazer, eu não estou utilizando aquela subtração que eu pegava o número total, subtraía, depois somava com 1 e multiplicava pela quantidade de dígitos. Agora, como eu quero descobrir logo fazendo direto, eu vou chamar o meu número total de n. Então agora vamos somar
alguns algarismos e calcular o total de algarismos que nós temos aí, tá bom? Na verdade, o total de algarismos nós já sabemos, é 360. O que é que nós precisamos descobrir? É esse n aqui que é multiplicado por 3. Esse 3 está representando 3 algarismos por página. Então, temos aqui um algarismo vezes 9, está aqui, ó. Esse aqui, né? Temos aqui o 2 vezes 90 e o 3 vezes n. Então, vamos lá. Então, vamos agora montar a nossa equação. Temos aqui 9 mais 180 e mais 3n, que é igual a 360 algarismos. Tá bom, gente? Essa fórmula aqui é para a gente descobrir esse n, que somado com 180 e o 9 vai dar igual a 360 algarismos. Não é página ainda. Depois a gente vai fazer o esqueminha da página. Então, olha só. Somando aqui dá 189, o 180 com mais 9. Agora eu vou passar para o outro lado, como eu não posso somar com 3n, porque o n é um termo desconhecido, então não vou poder fazer essa soma. Então eu passo 189 para o outro lado, trocando o sinal. Troco, aí fica negativo. Então vai ficar 360 menos 189, que vai dar 171. Agora, como 3 está multiplicando n, eu passo também para o outro lado, dividindo o 171. Então, 171 dividido para 3, eu tenho aí 57 algarismos. Então, se eu for pegar esse 57 e somar com 180 e também com 9, eu vou ter um total de 360 algarismos. Agora sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir o número total de páginas. Como é que eu vou fazer isso? Descobrir o número total de páginas. Eu vou pegar o 9, o 90 e o 57. Aqui, ó, o 9, o 90 mais o 57. Aí eu vou ter o total de 156 páginas. Certo, gente? Professor, da onde foi que você tirou esse 90? Eu estou fazendo aqui como se fosse você aí do outro lado e não entendendo de onde foi que surgiu o 90. Vou voltar bem aqui e vou mostrar para vocês de onde saiu o 90. Tá aqui, ó. O 9 eu peguei daqui, né? Não sei se vai dar para riscar de novo, porque a minha canetinha está falhando um pouquinho. Mas está aqui, ó, o 9. Aí aqui o 90 que está multiplicando o 2, né? Está sendo multiplicado por 2. E o meu N, que agora eu já conheço, é o 57. Então, esses os números que eu estou somando para descobrir a quantidade de páginas total. Tá aqui, ó, o 9 mais 90 e mais o 57. Deu para entender de onde surgiu o 90? Tá aí, certo? Então, essa questão é resolvida dessa forma, tá, gente? Depois vocês podem voltar, assistir de novo o vídeo, tentar fazer de novo essa questão aí sem olhar o vídeo e tentem pegar a manha aí de como é que faz, certo? Próxima questão. Quinta e última questão. Uma parte das cadeiras de um auditório precisa ser numerada, de 500 a 1125. Um pintor foi contratado para realizar o serviço e cobrou R$ 2 por algarismos, né? Quanto ele receberá ao finalizar o trabalho? Olha só, ele cobrou R$ 2, gente, por algarismo. Não é por cadeira numerada, não. É por algarismo. Então vamos fazer agora o raciocínio de novo, igual do livro, igual a quantidade de páginas. O padrão é o mesmo. Vamos ver. Para calcular o valor total que o pintor receberá pela numeração das cadeiras, precisamos determinar o número de dígitos necessários para o intervalo de 500 a 1125 dígitos. O menor número no intervalo é 500, que tem 3 dígitos. E o maior número é 1125, que tem o quê? 4 dígitos. Portanto, temos um intervalo de números com 3 ou com 4 dígitos. Agora a gente vai fazer a soma aí. Vamos descobrir o total desse número de dígitos. Mas antes, a gente precisa descobrir. Tá, primeiramente, vamos calcular o número de cadeiras com 3 dígitos, que é 999, é o maior número com 3 dígitos, né? Porque depois desse número eu vou ter 1000, e o 1000 é 4 dígitos. E o menor, a quantidade menor, é 500.
que é 3 dígitos também, certo? Por que que esse é o meu menor? Porque é a partir dele que eu começo a minha contagem. Portanto, o número de cadeiras com 3 dígitos é dado por... Aí você vai fazer agora o esqueminha do cálculo. Mesmo padrão dos outros problemas. Vai pegar o maior número com 3 dígitos, que é 999, menos 500, e somar com mais um. Aí você vai ter aí como resultado 500, né? A seguir, vamos calcular o número de cadeiras com 4 dígitos. Mesmo raciocínio. O maior número de 4 dígitos, né, é 1125, que é o maior número que nós encontramos no nosso problema. E o menor número de 4 dígitos é 1000. Por que 1000? Porque antes dele eu tenho 999. Então ele é o meu primeiro número com 4 dígitos, o 1000, né? Que é 1000. O número de cadeiras com 4 dígitos é dado por... Aí você vai fazer o mesmo esqueminha da fórmula. O número de cadeiras com 4 dígitos, 1125, menos o 1000 e somado com mais um, que vai dar 126. Agora, podemos calcular o número total de dígitos necessários. Vamos lá. Número total de dígitos, você vai pegar aqui o número total de cadeiras com 3 dígitos e multiplicar por 3. Mas você vai somar também o número de cadeiras com 4 dígitos e multiplicar por 4. Aí vamos lá colocar o nosso esqueminha. Número total de dígitos, 500 vezes 3 mais 126 vezes 4. Tá certo? Ou seja, aqui você vai pegar o resultado de cada multiplicação da primeira fórmula e fazer essa soma aí, tá bom? Então, olha só. Você vai somar 1.500 mais 504, que vai dar 2.004 dígitos, certo? Por fim, podemos calcular o valor que o pintor receberá. Aqui, olha, deu 2.004 dígitos. Então, você vai agora pegar esse valor aqui total de número de dígitos vezes o preço que ele cobrou por dígitos, né? Lembrando que ele cobrou R$2. Então, vamos lá. Valor total de dígitos, 2.004 vezes R$2. Que você vai ter aí R$4.008, né? Portanto, o pintor receberá R$4.008 ao concluir o trabalho. Certo, gente? Olha só. Antes de terminar aqui, antes de me despedir de vocês, eu quero lembrá-los que tem alunos que vai buscar logo a resposta, vai passar o vídeo direto, vai pegar logo a resposta, talvez não esteja mais nem assistindo a aula e pegando o último conselho. Mas se você não é somente aluno, é estudante, qual é a diferença? Aluno é aquele cara que se matricula na escola, ou no cursinho, ou em qualquer lugar, já vira aluno. Basta ter uma ficha, já é aluno. Agora, o estudante não precisa nem estar matriculado para ser estudante. O estudante é aquele que já está dizendo, estuda, ele pesquisa, ele vai atrás de como chegar na questão. Ele não vai querer, não vai se contentar em saber somente a resposta. Que muitos alunos aí só querem saber da resposta, não querem saber como é que chega na resposta, que para mim é o mais importante. Assim como para o estudante é o mais importante. Então, sejam estudantes, sejam pesquisadores, sejam investigadores, para saber como é que você vai chegar na resposta. Porque você vai começar a depender menos de sites, de canais no YouTube, e você vai começar a depender mais de você mesmo. Tá? Você vai começar a resolver usando o raciocínio, usando os livros, entendeu? Então, olha só, esses livros aqui, eles não trazem as resoluções, não traz a resolução. Traz somente as respostas, como eu já mostrei na nossa primeira aula, só traz a resposta. E é eu que tenho que bater cabeça para resolver as questões, montar as questões aqui, certo? Para te entregar de mão beijada. Mas isso a gente também, né? Porque a gente é professor, né? Eu sou professor, que eu não tenho que também continuar a batalhar, a estudar, a investigar essas questões. Nem tudo a gente sabe, a gente tem que, às vezes, né, a gente dá aula no ensino médio, mas tem que voltar para o ensino fundamental, pegar livros de ensino fundamental e começar a ler, começar a voltar a lembrar de como resolver algumas questões desse porte aqui, certo?
E, como eu já falei na primeira aula, tem muitos sites que colocam as questões, as resoluções de maneira errada, de maneiras equivocadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Continue estudando, certo? E buscando também as respostas de fontes confiáveis, né? De professores, de profissionais da área, tá bom? Então, no mais, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.